Como se diferenciar de um mercado tão competitivo que é essa parte de estética, tanto facial quanto corporal, mas mais ainda facial? O que eu creio, tá, gente? E como que funciona pra mim e do que eu vejo diante do mercado, que eu tô já há 10 anos, como um diferencial, que é o que eu aplico pra mim, que eu vejo que funciona pra mim, que eu posso te dar essa dica. Primeiro, gente, seja honesto com o seu paciente. Eu sei que às vezes a gente tá precisando de dinheiro, a gente tá precisando pagar aquela conta, a gente tá precisando bater nossas metas de faturamento, mas o paciente ele não está precisando daquele tratamento. Então chega, vou dar um exemplo. Chega um paciente com a boca enorme, cheio de produto fora, produto aqui em cima, acumulado na região branca do lábio. E aí diz, doutor, eu quero fazer mais 1 ml de preenchimento. Qual que é o certo, gente? Se você estiver precisando de dinheiro, você vai querer. Às vezes, claro, depende da sua ética. Por isso que eu tô dizendo, sejam ética. Isso é aonde eu quero chegar. Tenham ética, porque isso daí fideliza, sabe por quê? Porque é a verdade, gente. A verdade em todas as áreas da nossa vida é o que vai prevalecer. Então, você dá um não pro paciente, ao invés de um sim, porque ele estava esperando um sim, ele te busca pelo sim, ele não te busca pelo não, mas ele vai ficar surpreso com a sua honestidade. E por mais que você não tenha ganhado aquele dinheiro naquele dia por aquela venda que você deixou de fazer, você ganhou um paciente. Por que você ganhou um paciente? Porque você ganhou a confiança dele. Ele pode ver através da sua sinceridade que você não está buscando apenas o dinheiro dele, e sim a resolução do que ele está incomodado. E às vezes ele nem percebe que ele está com o produto fora do lábio. E você vai lá e diz, olha, o correto aí seria tirar esse excesso, ou o correto aí é esperar mais um pouco para colocar, ou até dizer para ele que ele está com esse problema. Então, assim, sejamos honestos, certo? Porque a honestidade e a verdade, ela sempre vai prevalecer. E uma hora nós seremos recompensados por isso. E não é só o financeiro que eu falo, mas é também de reconhecimento profissional, sabe? Então, tenham ética, tenham verdade dentro do tratamento de vocês e não fiquem só pensando no dinheiro. Dinheiro é consequência, tá? Então, essa é a minha dica que eu tenho para dar para vocês. Parece óbvio para muita gente, mas tem outras pessoas que às vezes precisam ouvir isso. Outra dica é: vá em cima da dor do paciente, tente entender o que ele quer, tá? Então aqui já é uma outra perspectiva. Às vezes o paciente está incomodado com apenas as olheiras e aí você tá vendo outras áreas, jaw, enfim. Mas calma, o paciente está chegando ali pela primeira vez. Você precisa até conquistar a confiança dele ali. Você não vai empurrar um monte de procedimentos, preenchedores, bioestimuladores, etc., um orçamento enorme, se o paciente às vezes só quer aquela olheira, sabe? Então, eu sou muito a favor de pequenas coisas, mas de forma gradativa. É a melhor forma que eu acho de fidelizar o paciente e ter aquele paciente também constante, porque ele não vai ter aquela mudança repentina da noite pro dia, com aquele risco dele nem sequer gostar do resultado, ou achar estranho, ou se arrepender e querer tirar, entende? Então, a forma mais segura também para você conseguir adquirir aquela confiança do paciente é ir respeitando o tempo dele. Mas, claro, calma. Existem tipos de paciente. Tem pacientes que são imediatistas. Então, você tem que saber ter esse feeling. Quando você tem esse feeling que um paciente é imediatista, tudo bem. Você pode trabalhar um pouco mais dos tratamentos de uma forma mais assim, maior, não tão gradativa. Mas, no geral, se o paciente vem com medo, já vem pela primeira vez, ele nunca fez nada, então vai com calma, vai no tempo dele, vai na queixa dele principal e depois você vai ajustando outras coisas gradativamente. Outra questão é poder explicar com clareza a diferença entre expectativa e realidade. Gente, isso daí às vezes a gente quer passar por cima desse tipo de tempo com o paciente no momento de consulta. Isso está previsto em consulta, é para estar, tá? Então, por que eu digo isso? Porque quando você alinha de fato o que você consegue entregar com o que o paciente está esperando ter, não vai ter frustração, não vai ter decepção, não vai ter arrependimento, sabe? Na verdade, não é que não vai ter, você vai diminuir essa chance de acontecer essas chatices de insatisfação do paciente, que é o que a gente não quer. A gente quer o quê? Fidelizar. A gente quer paciente satisfeito e a gente quer resultado, não é isso? Então, ter esse entendimento, essa troca, olha, eu só consigo te entregar até aqui, daqui pra cá, a gente vai ter que fazer outro procedimento, ou então até mesmo, vou dar um exemplo de mandíbula, tá? Lipo de papada. Chega um paciente com excesso de peso, aí a gente faz a lipo. E eu digo assim, olha, mas antes de fazer a lipo, eu digo assim, olha, a lipo vai tirar a gordura dessa região, mas para tirar a gordura de toda a região de pescoço e reduzir o rosto, você vai ter que emagrecer. Então, daqui pra cá é comigo, mas daqui pra cá já é contigo. Então, é ter essa clareza para o paciente também entender que não depende só de você os resultados.
precisa ele entender que a rotina dele influencia de skincare, que a rotina dele de exposição ao sol e não uso de filtro solar também influencia. Então, isso daí é muito importante você abordar e esclarecer para o paciente. Então, dedique tempo ao seu paciente. E no mesmo tempo que eu digo, é consulta. Você ofereça um ambiente acolhedor, tente entender. Às vezes o paciente vem com uma história mesmo de vida um pouco mais triste. De repente, é uma mulher que perdeu o marido devido a algum tipo de traição, é uma mulher que está com a autoestima baixa porque passou por algumas gestações e nunca mais olhou para si e agora está voltando a olhar. Então, a história de cada um também influencia até para a tomada de decisões do que vai ser feito, do que vai ser planejado, tá? Então, espero que eu tenha contribuído para né, o profissional de vocês, não somente de técnicas necessariamente de injetar, mas também técnicas humanísticas, né? Porque além do mais, a gente não trabalha só injetando, a gente trabalha com seres humanos. E nós somos seres humanos. E que cada um tem sua dor e tem sua história. E a gente tem que respeitar isso. Então não deixe de dedicar tempo ao seu paciente. Isso vai ser um grande diferencial na sua carreira, pode ter certeza. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de deixar seu like e se inscrever no meu canal. Espero ter ajudado.